Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos ao nosso 20º capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então você que está nos acompanhando, que está fazendo as leituras do livro, esse livro belíssimo. E hoje então o nosso capítulo se chama Reuniões Mediúnicas para os Espíritos Suicidas. Então, principalmente para nós que trabalhamos na seara espírita, em grupos mediúnicos, sabemos quanto é delicado, né, trabalhar na receptividade, no acolhimento dos espíritos que desencarnam em tão triste situação. Então, a Sueli trata aqui neste livro, é muito interessante. Em primeira questão, ela coloca que em determinado momento, alguns grupos foram escolhidos para fazer um trabalho com a mediunidade especializada no atendimento dos espíritos suicidas, no acolhimento, no encaminhamento. E então, tal é a dificuldade, porque o médium e todos os espíritas encarnados que vão trabalhar nesse trabalho devem ter uma tenacidade. Eis que há uma doação maior de energia, um desprendimento de energias magnéticas, a fim de proceder a, muitas vezes, aquelas imagens que aqueles espíritos estão impregnados na sua tela mental. Então, esses médiuns têm que ter essa capacidade de demover essas imagens que eles carregam por muitos anos, muitas vezes. Então é interessante que a Sueli nos conta nesse capítulo que a espiritualidade precisava de um grupo especializado no atendimento de suicidas. E foi feita seleção de médiuns e foram então chamados na espiritualidade através do desprendimento do sono. E é interessante que foram selecionados 20 médiuns e exposto para eles a necessidade desse desprendimento de energias, as renúncias que teriam que fazer para a execução desses trabalhos. E destes 20, somente 6 médiuns aqueceram, aceitaram essa responsabilidade. Então vejam, meus irmãos, e a espiritualidade, amigos, mentores, respeitam o livre-arbítrio de cada um. Não é nada imposto. Isso é bem interessante. Então esse trabalho seria de liberdade de escolha de cada médium, desses selecionados. Então é interessante como ela coloca para nós, e aí como é que acontecem esses trabalhos. E aí ela nos remete para nos dar a noção de como acontecem esses trabalhos na esfera espiritual. Eis que nós estamos falando das dimensões espirituais do Centro Espírita. Então ela nos dá a noção do que acontece num trabalho de atendimento aos suicidas especializados nessa área, o que acontece na esfera espiritual. Então ela traz para nós, extraído do livro de Ivone Pereira, grande médium, no livro Memórias de um Suicida, Memórias de um Suicida, livro escrito por Camilo Castelo Branco, ex-suicida. Então ela coloca para nós que a descrição de que havia um centro muito simples, muito humilde, e esse centro ele era especializado nesse atendimento. Então aquela humildade era circundada por uma luminosidade incrível. A casa foi cercada de milicianos que instalaram barreiras magnéticas de defesas apropriadas ao tipo de atividade a ser realizada. E em seguida, preparada a sala destinada às reuniões, que também foi impregnada de fluidos especialíssimos para atendimento aos necessitados. Então isso vem confirmar, corroborar para nós como a espiritualidade é quem prepara todo o ambiente, num ambiente simples. Foi feita várias defesas magnéticas, esse ambiente, uma casinha simples, nimbado de luz,
os benfeitores espirituais das diversas áreas para fazerem um acolhimento, os arquitetos espirituais. Lembram quando nós vimos lá no começo do livro que há espíritos, né, dessa equipe espiritual que são especializados no atendimento, que existem os arquitetos espirituais que se utilizam dos nossos fluidos, do nosso magnetismo para imprimir na mente dos espíritos desorientados, dos espíritos que estão sendo atendidos, impressões, imagens, telas mentais. Então vejam que interessante. E ela coloca então que nesse trabalho eles puderam, é narrado pela Ivone, que uma escolta os conduzia, integrando também a comitiva de assistentes, instrutores e alguns dirigentes do hospital. Num carro separado foram conduzidos aqueles que estavam em estado mais grave. Observamos que o autor espiritual, na obra, descreve a chegada ao centro espírita. E descreve: lanceiros montavam sentinela a pequena mansão, transformada em solar de estrelas. Vejam, meus irmãos, que belíssima passagem. Havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circundando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido, na forma alguma, todos então eram beneficiados. É interessante, a Sueli também nos conta que ela mesma participou durante 2 anos de um trabalho mediúnico na Casa Joana de Ângeles para o atendimento aos suicidas. E que foi colocado através dos mentores espirituais que toda a equipe que estava fazendo o atendimento desses suicidas era, em outras existências, também havia sido suicida. Então veja o ensinamento, veja a necessidade do aprendizado através do trabalho com a espiritualidade amiga. E ela então finaliza o nosso capítulo muito belíssimo, o que, claro, a gente pede para que todos leiam, porque esse pequeno resumo muito simples serve de incentivo para que você que está nos ouvindo vá lá no livro, leia esse capítulo, porque os ensinamentos, as notas que a Sueli faz e toda a didática que ela utiliza é muito interessante. Então a Sueli vai nos dizer que tem uma passagem belíssima onde foram feitos o atendimento, em dado momento eles ouvem um homem que ele roga para Jesus, para que Jesus o auxilie. E quando eles percebem, era um suicida que havia se atirado na linha de trem. Então é tão comovente esse atendimento, e este suicida se apresentava, porque era a imagem que ele se via, com o seu corpo todo despedaçado. Mas o atendimento dos benfeitores da espiritualidade amiga foi maravilhoso, e ela descreve que ele então chora e roga a Jesus que o envolva. E em cada menção a Jesus neste trabalho, em cada um dos integrantes que imaginava Jesus na forma como mais ele conseguia visualizar, a figura de Jesus se apresentava em telas mentais para aquele senhor que estava sendo atendido. E então apareciam como se fossem tecidos muito alvos, envolvendo o seu corpo, juntando todas as partes do seu corpo. Eis que ele estava com o corpo dilacerado. Então todas as partes do seu corpo foram recompostas neste trabalho mediúnico, através da equipe espiritual, a equipe que contava com esses vários amigos espirituais de todas as espécies, utilizando das energias, do magnetismo no grupo, dos integrantes do grupo, em sintonia, em união de pensamento, de corações. Aí então eles conseguiram recompor o perispírito e a mente daquele espírito que estava sendo atendido. E ele roga e agradece a Jesus porque ele finalmente
conseguiu finalizar aquela dor, aquela angústia de ver o seu corpo dilacerado. Ora, um suicida jamais imagina que a morte não é o fim. Ele imagina que vai colocar fim a tudo, mas a vida não acaba. A vida é eterna, nós somos eternos. O corpo perece, mas o espírito vive eternamente. Então vejam o atendimento, vejam que maravilha saber, é poder auxiliar esses irmãozinhos que desencarnaram em situação tão triste, mas eles voltarão a ter condições de dialogar, eles voltarão a estar junto dos seus a partir do atendimento. E é interessante que é colocado muito importante que a comovente descrição, né, acerca da eficácia da prece apresenta uma importante peculiaridade que destacamos em negrito ao transcrever o trecho, diz a Sueli. É que agora repetimos, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Transformou-se em corrente vigorosa, luz resplendente. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos do grupo, todos os integrantes, os que oram, se associam em um só coração, em um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, pensamento, e muitos clamassem juntos em uníssono. Então é muito importante essa lição, porque é o que a Sueli nos fala. Nossa sintonia, nossa união, a nossa harmonia, o nosso propósito do bem, a boa vontade para o bem. Então ela coloca também uma citação do Alexandre, que diz o seguinte, que o magnetismo planetário de atração entre as almas denomina-se amor, porque há o magnetismo planetário que se denomina união das qualidades, mas o magnetismo entre as pessoas se denomina em amor. E é somente o amor, e com amor, e por amor, que nós construiremos um mundo melhor, meus irmãos. Então, até amanhã com mais um capítulo. Que Jesus os abençoe.